Então bora lá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu queria falar do quão triste é ser pai nessa geração. E o que fez eu estar fazendo esse vídeo é a continuação do primeiro vídeo, só que aqui eu queria estar abordando outros pontos diferentes do primeiro vídeo, onde eu abordei as opções de futuro que provavelmente as nossas crianças, a nossa geração, iria estar escolhendo. Então, naquele primeiro vídeo, eu citei a questão mais das crianças em si e das possibilidades de seus futuros que são tenebrosos por conta da nossa cultura e por conta da nossa influência do nosso sistema, que muitas vezes é extremamente prejudicial para nossas crianças. Mas hoje eu queria estar, nessa segunda parte desse vídeo, abordando outros aspectos, outros pontos de vista que vale a pena ser ressaltados do porquê é extremamente complicado ser pai nessa geração. Quando eu estava na escola, eu quero dar início a uma história que aconteceu comigo, que quando eu estava na minha escola, eu acabei tendo uma discussão com uma professora. E essa professora, eu fui totalmente contra a ideia dela. Ela tinha falado que nós não éramos o futuro, que a gente não faria a diferença no mundo. Ou seja, ela não acreditava na nossa geração. Ela falava que a nossa geração estava perdida. Só que eu, na época, eu debati contra ela. Eu fui totalmente contra aquilo que ela tinha dito. Eu falei que a nossa geração, ela ia revolucionar o mundo, que a nossa geração tinha um futuro promissor, que a nossa geração ela iria ultrapassar a inteligência dos nossos pais, igual aconteceu nas últimas gerações, e a gente iria fazer coisas incríveis. E ela tinha falado pra mim que não, vocês não vão. Só que eu continuei batendo na tecla que a gente ia. No fim, digamos que a discussão acabou sem nenhum vencedor. Só que hoje, com o passar dos anos, eu tenho medo de que ela esteja correta. Saiu diversas notícias que as crianças nessa geração são as primeiras crianças que tiveram o QI reduzido, ou seja, que tiveram seu nível de inteligência menor do que o dos seus pais. E isso é extremamente assustador. E boa parte por conta disso, que é o segundo efeito que eu quero estar contando aqui, que é o efeito prejudicial que as redes sociais causam nas pessoas. As redes sociais, elas, apesar de serem chamadas de redes sociais, elas literalmente limitam com que você tenha contato pessoal, contato físico com outras pessoas. E isso é um absurdo. Sem contar que ela diminui seu nível de empatia, o seu nível de sociabilidade, e faz com que você fique viciado em uma tela, e uma tela que muitas vezes só te mostra catástrofes, ou faz com que você se compare com pessoas que têm uma vida extremamente diferente da sua, e você acaba invejando a vida dessas pessoas por conta da comparação. E às vezes não é nem algo que você queria estar sentindo, mas como as redes sociais, para quererem te vender alguma coisa, elas afetam justamente o seu emocional, acabam ativando questões da luxúria, da inveja, dos ciúmes, seja por meio de relacionamento de famosos, de corpos magníficos, quase inalcançáveis, por meio de pornografia, que faz você literalmente passar horas consumindo o conteúdo prejudicial para o seu cérebro, que não corresponde à vida real. Então, ser pai nessa geração é algo extremamente complicado, porque eu acreditava que a nossa geração e que o futuro das próximas gerações seriam promissoras. Mas, pelo tudo que está acontecendo, talvez a minha professora ela acaba tendo razão no final de tudo. Tanto por conta das redes sociais, quanto pelo nosso baixo nível
de desempenho racional que a gente foi perdendo ao passar dos anos. Então, além desses dois pontos que eu citei e dessa história que aconteceu comigo, tem o segundo ponto, que é a respeito da economia. Antigamente, a sociedade, as outras gerações passadas, cresceram numa economia onde os juros eram muito baixos. E quando eu falo juros muito baixos, significa que a inflação era muito menor. Então, o trabalho duro, o esforço, ele era recompensado. E as coisas eram muito mais acessíveis, eram muito mais baratas, era muito mais fácil você estar construindo patrimônio, desde que, claro, você estivesse trabalhando, como sempre foi em todas as gerações. Mas era muito mais fácil você comprar um terreno, você construir um imóvel. Era, digamos que tudo parecia que colaborava para o crescimento, para a evolução, para a infraestrutura de um país melhor. Então, as gerações passadas pegaram a explosão da economia. E essas pessoas que estavam nessa geração, automaticamente, por elas pegarem essa explosão que teve na economia, elas acabaram se desenvolvendo financeiramente, economicamente, e acabaram conquistando coisas que, para a nossa sociedade, agora, mergulhada na inflação, nos juros extremamente altíssimos, faz com que você comprar um imóvel seja quase impossível. Que você tenha que se dedicar a parcelar em 30, sei lá quantos anos, até você ter um simples bem que você possa chamar de seu. A gente hoje vive, teoricamente, nos produtos de aluguéis. Tudo que a gente compra agora é parcelado por meio de aluguel, porque a gente não consegue ter poder de compra mais para termos algo que podemos chamar de nosso. O nosso poder de compra ficou extremamente baixo, enquanto o preço das coisas extremamente se supervalorizaram. E as pessoas que têm esses produtos supervalorizados são justamente as gerações passadas. Então, digamos que a geração antiga pegou todos os pontos da boa economia no passado e elas estão se beneficiando dos problemas presentes porque eles estão com os recursos que colheram no passado. Isso se eles souberem aproveitar. Caso contrário, ficará ainda mais difícil para a população que infelizmente perdeu essa ascensão econômica e resolveu viver a vida com prazeres, até porque como a economia era muito boa, as pessoas achavam que poderiam viver tranquilamente, que se manteria daquela forma. Então muitos não criaram uma reserva de emergência. E aí eu fico pensando, como você vai ter um filho? Como é difícil ser pai nessa geração, onde você colocar o seu filho no mundo, ele vai ser exposto a redes sociais, a uma baixa nível escolar de educação, por conta do nosso sistema precário, e ainda por cima vai estar sofrendo com condições financeiras extremamente difíceis. E você ainda, como pai, você ainda vai ter que sustentar essa criança por longos anos, mesmo nessa dificuldade. Isso sem mencionar que provavelmente você também terá que cuidar dos seus pais no futuro. Então, imagina, em uma economia totalmente desastrosa, você ter que sustentar seus filhos e os seus pais. Sendo que antigamente os pais conseguiam ter diversos filhos e conseguiam dar o sustento para diversos filhos. E hoje em dia parece que a gente não consegue sustentar nem sequer um filho direito. Parece que um filho já é extremamente cansativo, penoso e difícil. Não que ter filho seja algo ruim, mas claramente exige diversas responsabilidades. E são responsabilidades que adquirir hoje na nossa sociedade, você tem que ter muita coragem ou muita responsabilidade. Sendo que o nível de escolaridade e as redes sociais, elas justamente vão contra isso. Então eu fico pensando em como nós
pessoas que desejam ser futuros pais, em como os nossos pais enxergam o mundo hoje. E infelizmente eu não vejo alguma outra solução, que eu inclusive fiz no primeiro vídeo, porque esse vídeo é uma parte 2 do primeiro vídeo que eu fiz. E eu queria deixar a mesma pergunta nesse vídeo, nessa parte 2, que é: qual outra opção que a gente teria se não ter filho ou mandar o nosso filho para o exterior, para que ele não seja contaminado com a cultura, com o sistema atual do nosso país? Se teria alguma outra opção, já que o nosso próprio sistema ele impede da gente estar, muitas vezes, dando uma criação de qualidade para os nossos filhos, porque você, infelizmente, para o sistema, você não é qualificado a estar educando o seu próprio filho. Caso contrário, você é punido por isso. Eu sou João Oliver, já deixa o like, compartilha, se inscreva no canal, hype o vídeo se puder, escreva alguma coisa nos comentários, caso algum assunto que você queira que eu esteja abordando nos próximos vídeos. Muito obrigado pela sua atenção e nos vemos. Até logo.